paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, por favor, vamos meditar num texto muito lindo e conhecido de todos nós. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Posso falar o versículo? Diga amém. A partir do versículo 31, por favor. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Presta bem atenção no 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, pois eles não entenderam do que Jesus estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia glorificando a Jesus. E todo o povo viu isto e dava louvores a Deus. Podeis assentar. Nós temos aqui nesse texto 3 tipos de cegueira. Nós temos a cegueira dos discípulos. Nós temos a cegueira do homem assentado à beira do caminho. E nós temos a cegueira da multidão. E por incrível que pareça, a cegueira dos discípulos não é curada aqui neste capítulo. A cegueira do cego chamado de Jericó, ou Bartimeu, que é mais para filho de Timeu, é física. A cegueira da multidão se alinha com a cegueira dos discípulos. É mental, é intelectual, é espiritual, é cegueira de alma. Perceba nas palavras de Jesus, e não é em vão que Lucas conecta as histórias, a história da subida de Jesus para Jerusalém. Você pode pensar que a história começa no 35, porque Jesus está entrando em Jericó. Só que, por que ele entra em Jericó? Porque ele está indo para Jerusalém. E indo para Jerusalém, o caminho é Jericó. Então, ele parte no versículo 31 para Jerusalém. Tem que passar por Jericó. Tanto o cego quanto Zaqueu aproveitaram a oportunidade que tiveram. Jerusalém não.
Porque no capítulo 19, entrando em Jericó, num dia, Zaqueu percebe que aquele é o seu momento e faz de tudo para ter Cristo na vida e no lar. Mas na conclusão do capítulo, Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, vocês cairão por terra, porque não aproveitaram o tempo da visitação. Então o cego aproveita o tempo da visitação. Zaqueu aproveita o tempo da visitação. Jerusalém não. E esses dias, pastor Fábio, pensando sobre a nossa nação, eu disse: o Brasil precisa despertar-se para o tempo da visitação. Deus tem nos visitado, sim. E o que fazemos nós nesse tempo de visitação? Cadê o projeto da igreja, de um modo geral, para alcançar os perdidos, cuidar dos lares, investir nas crianças? Se nós não aproveitamos o tempo da visitação, meu Deus do céu, eu cheguei aqui para estacionar, uma criança me recebeu. É o senhor que vai pregar? Falei, sua vaga está reservada. Aí olhou para um adulto e disse: acompanhe o pastor lá para entrar na igreja. Falei, rapaz, eu quero um obreiro desse lá na igreja. Não foi, Luiz? O tempo da visitação. Tem meninos, 12, 13, 14 anos, comprando cursos online, para aprender a pregar. Eu acho que eles veem meu tamanho e pensam que eu sou da idade deles. Aí me chama de Zeu no Instagram: Zeu, eu estou aprendendo a pregar contigo. Eu falei: isso aí, meu filho, mas não vem perguntar a idade, não. Ou seja, é um tempo da visitação. E nós precisamos aproveitar esse tempo, como o Bartimeu, como o Zaqueu. Então, indo para Jerusalém, Jesus precisa passar por Jericó. E olha o que ele diz no 31. Estamos subindo para Jerusalém? E os discípulos: amém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Preste atenção que Jesus disse tudo. Porque o evangelho jamais pode ser isolado. E evangelho é tudo aquilo sobre Cristo e sua obra. Aí você diz: então o Antigo Testamento não é, pastor? É sim. Desde o Antigo nós temos a obra de Cristo. Cada defeito que você vê nos grandes homens da Bíblia, você está vendo o efeito da queda. E só a obra de Cristo pode anular o efeito da queda. Então, quanto mais piores são os homens, você tem que apresentar aos homens que a única solução é Jesus de Nazaré. Então, o evangelho é tudo. Aí Jesus diz: vai se cumprir tudo que os profetas disseram. Não é metade da Bíblia, não é só a parte boa, não é só a graça, não é só o amor, não é só o mel. Não, tudo que está escrito acerca do Filho do Homem pelos profetas vai se cumprir. Aí Jesus vai dizer o tudo. Olha só: ele será entregue aos gentios, aqueles que não são judeus, romanos, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Tudo isso foi profetizado, principalmente Salmo 22, Isaías 53. Tudo isso foi profetizado. Agora olha a conclusão, porque Jesus disse tudo. A conclusão é: mas no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Ou seja, não é só a ressurreição, mas também não é só a morte. É a morte e a ressurreição. Eu prego uma mensagem completa se eu só falo da ressurreição. Só pode ressuscitar se morreu. Se morreu tem uma causa. Pecados próprios não, os nossos. Eu não posso pregar só morte, porque morrer por uma causa, grandes mártires isso fizeram. Só a de Jesus é uma morte salvadora, porque ele se deu, se entregou no lugar de alguém. Ele venceu a morte com a sua própria morte. Morreu minha morte para que eu possa viver a vida dele.
Só a morte de Jesus é vicária, é substitutiva. Só essa. Então a mensagem tem que ser completa. O Filho do Homem morto será e ressuscitará. Você disse amém, você fez o você aplaudiu. Por quê? Porque a sua mente está aberta, nosso coração está aberto. E os discípulos? Amém não. Entendi foi nada. Mas eles não expressam, eles não dizem, eles não perguntam, eles aceitam a ignorância espiritual. Por que eles aceitam a ignorância? Porque cegos estavam, e ignorantes são cegos mentais. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E o que é o incrédulo? Aquele que começou duvidando, permaneceu duvidando, se tornou incrédulo. Nem toda dúvida é incredulidade, mas toda incredulidade nasceu de uma dúvida permanente. Então quem duvida, se perguntar, aprende. Aprendeu, passa a crer. Agora, quem duvida e rejeita o conhecimento, quem duvida e rejeita os profetas, quem duvida e não se entrega a saber, daqui a pouco se tornará o incrédulo. Dúvida é questão mental. Incredulidade pode se tornar um problema moral. Então entenda a vergonha da cegueira dos discípulos. Por quê? Porque Jesus fala e espera a reação. Estão subindo para Jerusalém. É Páscoa. E Jesus fala sobre sua morte, porque ele é o Cordeiro. O Cordeiro morria na Páscoa. Jesus é o Cordeiro. Então ele tem que morrer na Páscoa. E eles ouviram, calados, permaneceram. Por quê? Porque não entenderam. Está escrito. Não entenderam e ficaram calados. E aí? E aí é que eles deveriam fazer o que o cego fez. Mas que cego? O cego físico. As atitudes do cego deveriam ser as atitudes dos discípulos. Podemos parafrasear: os filhos das trevas são mais que os filhos da luz. Tem coisas que o mundo faz que a igreja deve fazer. Eu não vou nem expor. Tem coisa que tem no inferno que falta em muitas igrejas. Então, entenda, a postura do cego, não física, mas a disposição para receber a visão que precisava, deveria ser a disposição e a postura dos discípulos. Postura essa que eles não tiveram. E Deus exige de cada um de nós. Irmão, peraí, se eu não sei, eu tenho que perguntar. E o que acontece com o cego? Jesus está entrando em Jericó, as multidões estão chegando para a Páscoa. Jesus, como um bom mestre, andava e ensinava, andava e falava. Jesus está falando, as pessoas estão ouvindo. Fica quieta, minha filha, Jesus está pregando. E Jesus está pregando. Fica quieta, Maria, fica quieta. Jesus tá... E um vai corrigindo o outro. E o silêncio vai tentando se organizar ao redor de Jesus. Só que à distância, a multidão vai dizendo: é Ele, é Jesus. E a poeira vai subindo, vai chegando no rosto do cego, que está sentado à beira do caminho. E Jesus está andando e a multidão vai aprendendo. Jesus está andando e pregando e a multidão vai aprendendo. De repente o cego olha para um lado, olha assim, mexe a cabeça. Olha para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro e diz: o que está acontecendo? Ele pergunta, o que está acontecendo? O que está havendo? Aí disseram no versículo 37, Jesus de Nazaré está passando. Simples. O quê? Pergunte. Se não sabe, pergunta. Sabe por que não perguntamos? Porque falta em nós humildade. Às vezes nós temos a vergonha de perguntar, porque no momento da pergunta parecemos tolo. Só que na verdade, se eu tenho vergonha de perguntar,
pelo medo de parecer tolo, eu serei tolo, medroso e soberbo. Porque eu não estou reconhecendo que alguém sabe mais do que eu. Eu estou sem disposição para subir nos ombros de alguém para enxergar mais. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, enquanto eu perguntava: Senhor, me confirma o texto. O Senhor dizia que é noite, que Ele vai abrir a mente, os olhos espirituais, porque essa igreja é sedenta pela palavra. Assisti um vídeo do pastor Fábio essa semana, e ele disse: a busca por coisas é a prova de que nós estamos vazios de Deus. As coisas estão substituindo o lugar de Deus, e Deus não está onde sua palavra não é honrada. E como é que a gente pergunta, pastor? Abre a Bíblia, escuta a mensagem, anota a pergunta, o professor que te dá aula, o professor que te ensina, tem que expressar dúvida. Irmão, Ezequiel capítulo de número 37, ouviu a pergunta do Senhor: esses ossos podem reviver? Sei não, o Senhor é que sabe. Não sei. Se não sabe, fala que não sabe. É esse ato de humildade que te fará crescer. Apocalipse capítulo 7, João: e essa multidão de vestes brancas, quem são? Sei não, o Senhor que sabe. Não finja saber quando você não sabe. Se submeta e diga: eu preciso aprender. O que está havendo? Que mover é esse? Deixa eu conhecer mais. Você lembra de João 14? Jesus estava diante dos discípulos, igualzinho muitos crentes por aí. Olha a pregação de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora é aplicação. Primeiro teve a exposição, quem prega sabe disso. Aí agora vem a aplicação. Jesus olhou para os discípulos e aplicou: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Os discípulos: amém. Tomé levantou e disse: ninguém aqui sabe o caminho, não. Ah, se não fosse Tomé, quando ele disse ninguém sabe, Jesus levantou e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não sei, me ensine. E para aprender, você cala a boca, senta, depois levanta e fala. Mas na nossa geração, muita gente quer dar sem ter recebido. Pensa que o aprendizado é simplesmente teórico. Na Bíblia, o aprendizado é prático. Sentado, ele pergunta: o que está vendo? Alguém disse: é Jesus que está passando. Aí agora, meu querido, o que ele vai fazer? Ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se humilha. Primeiro ato de humildade, perguntar. Segundo ato de humildade, ele vai clamar. Ele quer saber quem é. E daqui a pouco, ao saber o que está acontecendo, sabendo quem está passando, ele vai erguer a voz e vai clamar. Ele pergunta, ele pede, ele crê. Se ele pergunta, é porque reconhece que não sabe. Se ele pede misericórdia, é porque reconhece que não é merecedor. E o que Jesus disse a ele? Vê, tua fé te curou, tua fé te salvou. Eu gosto dessa resposta de Jesus no contexto em que alguém está querendo luz. E sabedoria é luz. E tem gente que pensa que basta crer
Mas quando você olha para a Bíblia, crer e saber não podem ser contrários um ao outro. Não é porque você crê que você não deve saber, e não é porque você sabe que você tem que deixar de crer. É preciso haver um equilíbrio. Alguém quer luz, e esse que quer luz se humilha perguntando, se humilha pedindo misericórdia, e se humilha com fé. Aí Jesus diz: tua fé te salvou. Olha Hebreus 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Quem crê sabe. Quem crer mais pode saber mais, e quem sabe mais também pode crer mais. Então ele quer luz, e a luz que ele quer para os olhos é a luz que nós queremos na mente. Mas para isso é preciso fé. Fé que esse livro é a palavra de Deus. Fé que quando a palavra é pregada, eu posso ser transformado pelo poder que há nela. Aleluia! A fé traz luz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Por favor, eu sei que você sabe, mas escute. Ele clama 2 vezes. Versículo 38. Se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, no versículo 39, diz: cala a boca, ele não vai te ouvir. Porque a multidão também é cega. Ele é cego fisicamente, mas a multidão é cega mentalmente, porque não consegue ver na mente ele enxergando por clamar. Então, às vezes, se eu não consigo enxergar o derrotado de pé, e eu piso nele, mais derrotado sou eu. Porque ele pelo menos está tentando se levantar, e eu não consigo enxergá-lo de pé. Se ele está tentando se levantar, é porque ele se vê de pé. E se ele está te pedindo ajuda, é porque ele vê em você capacidade de ajudá-lo. Mas você é tão cego que não se vê capaz de ajudá-lo, e não o vê capaz de ficar em pé. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Cala a boca você, já que ele não vai me ouvir. Porque enquanto eu falo, você fala, eu vou gritar mais alto que sua voz: Jesus! Tem misericórdia! Não há luz para quem não se humilha diante da misericórdia. Eu sei que você sabe, misericórdia tem muitos significados, mas um dos miséria, córdia, coração. Deus, ponha o seu coração na minha miséria, me ame apesar da minha miserabilidade. Eu sei que eu sou miserável. Misericórdia. Sabe por que nós pregamos? Sabe por que lideramos? Misericórdia, graça. A nossa pregação não faz nada sem a graça, mas reconhecemos que a graça pode fazer qualquer coisa sem a nossa pregação. Por isso nos humilhamos diante dele. Nunca abra a Bíblia como um livro comum. Nunca trate-o como um livro comum. É um livro para ser estudado, e só estuda quem é humilde. Porque só estuda quem reconhece que não sabe. Se você não estuda a Bíblia, você está dizendo: não preciso. É soberbo. A Bíblia é sempre estudada com alguém. Por isso que é ato de humildade perguntar.
e pedir misericórdia. Esses dois gritos são diferentes. O primeiro se trata de um grito forte, comum, só para chamar atenção. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí a multidão diz, cala a boca, ele não vai te ouvir. Aí tem um segundo grito. 39. E os que iam adiante o repreendiam. Adiante aqui é os que continuavam na frente dele. O repreendiam para que ficasse quieto. Ei, eles não queriam clamar no lugar do cego, eles só queriam que o cego se calasse. Não querem fazer o que você faz, só querem que você pare de fazer o que já está fazendo. Pastor Fad, eu sei que tu sabes o que eu também penso que sei. Eu estou filosófico. Ou seja, o que você quer é pregar no meu lugar? Prega. Porque o ministério é maior do que eu. A palavra é mais poderosa do que eu. Só que alguém, pastor, que quer a sua queda, a minha queda, a nossa queda, vai dizer, não, eu não quero pregar. Eu só não quero que você pregue. Aí a resposta é, vai morrer tentando. Vocês querem clamar por mim? Não, só queremos que você se cale. Vai tentando. Jesus, filho de Davi. Aí ele grita mais alto. O primeiro grito, por luz, é para chamar a atenção. O segundo grito é instintivo. É uma emoção incontrolável. É um alarido. É um grito animal. As veias se alteravam. A saliva saía da boca. Os olhos fechavam. As mãos eram apertadas. E ele urrava, Jesus, filho de Davi. Aí você diz, que loucura, é isso mesmo. Só quem já viveu nas trevas sabe o que é ficar nas trevas e não conseguir sair de lá pelas próprias forças. Então ele grita, ele urra como um animal. E eu te pergunto, que preço você está disposto a pagar para ter a luz da palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, diz que enquanto os apóstolos pregavam a ressurreição, os religiosos adoeciam. Enquanto eles pregavam a ressurreição, os religiosos adoeciam. Aí diz a Bíblia, mas o povo se edificava. Por quê? Porque existem pessoas que querem te manter na ignorância. E eles adoecem ao te ver ter luz na palavra. Porque se você tem a luz na mente, não pode mais ser escravizado. Não pode mais ser enganado. Que preço você está disposto a pagar? Antes de morar aqui, Samambaia, Pessu, Penorte, eu vim da Bahia, eu sou de Ilhéus, periferia de Ilhéus, bairro Senhora da Vitória, Lama, uma casa simples, uma lâmpada iluminava a nossa casa inteira, 2 quarteirões, não, 2 cômodos, e o banheiro do lado de fora, sem teto. E eu ia ler Bíblia em silêncio, porque era uma lâmpada só. E eu ia ler Bíblia 2, 3 horas da manhã, porque de dia estudava e vendia coxinha na praia com meu pai. E meu pai, afastado do evangelho, gritava, apaga a luz. Eu apagava. Eu esperava um pouquinho, acendia de novo para ler Bíblia. Quantas vezes meu pai veio com um rodo e quebrou a lâmpada. E eu fui para o banheiro. Colocava uma madeira em cima do vaso. Me ajoelhava ali. E lia a Bíblia à luz de vela. Que preço você está disposto a pagar? Hoje eu sou co-pastor em um campo em Goiânia.
Hoje eu sou teólogo e professor de teologia. Mais de 20 mil alunos online. Prego o Brasil, fora do Brasil. Que preço você está disposto a pagar para ter a luz da palavra? Quando eu ia para a escola, eu levava a Bíblia. E no intervalo, os alunos, os colegas jogavam bola. E eu ia ler Bíblia. Porque eu queria luz da palavra. Eu queria. Você acha que eu não queria brincar? Claro, mas o desejo de entender aquilo ali era maior. Você é hoje o resultado de o que você fez, do que você fez com o seu tempo ontem. E ele gritava, clamava, e a multidão passando, cala a boca, cala a boca. Aí Jesus parou. Jesus fez o quê? Jesus parou. E a multidão mandava ele se calar. Por quê? Você está aí parado, sentado, nós estamos em movimento. Então, nós estamos à sua frente. Aí Jesus para. Quando Jesus para, a multidão para. Então ficou tudo parado. Jesus, a multidão e ele. Quando todos param, Jesus olha para a mesma multidão e diz, volta lá. Para quê, mestre? Traz o gritador. A multidão volta e ele está aqui. Jesus, filho de Davi, calma, ele mandou aqui. Ele quem? Jesus, cadê ele? Ele mandou te levar até ele. Ah, aqui, ó. Ah, tá, então vamos. Eu pergunto e você responde. Quem mandou ele se calar? Quem veio buscá-lo? Ok. Aí eu te faço outra pergunta. Ele foi com a multidão, sim ou não? Despreze o desprezo. Mas não despreze o desprezador. A mesma multidão que o desprezou foi o instrumento usado por Jesus para trazê-lo a Cristo. Não entendi, pastor. Há uma multidão na terra que fere pessoas, sim. Há uma multidão na terra que despreza pessoas, sim. E eu faço parte dessa multidão. Posso falar o nome dessa multidão? Igreja. Por que, pastor, que você está falando isso da igreja? Porque a igreja é constituída de pessoas e pessoas são problemáticas. Pessoas na igreja estão em processo de santificação. A igreja despreza, a igreja fere. E aí é que você tem que desprezar o desprezo. Por quê? Porque a mesma igreja que te despreza, é só nela que está a solução para a sua vida. É só nela que está a mudança para você. Eu preciso que você me entenda, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Está crescendo a quantidade de desigrejados. E quando você vai perguntar por quê? A igreja me feriu, a igreja me ofendeu, a igreja tem muitos problemas. Porque tem gente assim, essa igreja tem problema nesse negócio aqui, ó. Essa igreja tem problema no batera. Essa igreja tem problema no louvor. Essa igreja tem problema no teto. E o seu é na língua. Aí só está na igreja para ver problema da igreja. Sabe o que mais? Vem para a igreja, o que essa igreja pode fazer por mim? E o que você pode fazer por ela? Se dependesse de você, onde ela estaria? Só que aí o camarada fica desprezando a igreja. Ao invés de desprezar o desprezo, odeio a igreja, só amo Cristo. Odeio a igreja, desprezo a igreja, só tenho Cristo. Não tem como, não adianta. Você vai olhar para cima e dizer, Deus, a igreja me desprezou, como é que eu faço para me apegar em ti? Volta para a igreja, porque é só a igreja que vai te conectar a mim. Não há outro povo na terra. A única representante legal de Deus na terra, igreja, tem defeitos, tem falhas, porque tu tá nela. Mas se ela, apesar dos desprezos e defeitos, não estivesse nessa terra, pior estaríamos. Então a mesma multidão que o desprezou, Jesus disse, é vocês que vão trazê-lo. E o que é que o cego faz? Eu vou com vocês.
Mas a gente desprezou você. O desprezo é o desprezo. Os desprezadores Jesus usa para me abençoar. Me leva até Ele. Eu vim aqui te dizer: quem profetizou sua derrota vai voltar para profetizar sua vitória. Quem não imaginou que você seria levantado, Deus pode usar para levantar você. Então despreze o desprezo, não guarda a mágoa. Aleluia! Sabe esses youtubers que querem te pastorear, desprezando a igreja? Foi a igreja que colocou a Bíblia na mão deles. Se não fosse a igreja, você não teria um livro na mão. Aí você abre a Bíblia para olhar para o povo e dizer assim: sai da igreja, você não precisa ficar congregando assim, você não precisa de prédio, você não precisa de pastor, usando a Bíblia de modo distorcido. E se não fosse a igreja, não saberia interpretar nem Turma da Mônica, mas quer interpretar a Bíblia sozinho. Foi a igreja que deixou a cabeça tombar. Foram queimados vivos para que esse livro estivesse na nossa mão. A Bíblia que você usa para desprezar a igreja, a Bíblia que você usa para desprezar a igreja, foi feita originalmente para a igreja. Eu não sei como é que tem crente aprendendo com quem usa a Bíblia para desprezar a igreja, quando foi a igreja que colocou a Bíblia na mão do desprezador. O Antigo Testamento foi escrito para uma congregação, Israel. Os evangelhos foram escritos para uma congregação, igreja primitiva. As cartas foram escritas às igrejas em Corinto, à igreja em Roma, à igreja em Éfeso, à igreja em Colossos, à igreja em Filipos, à igreja em Tessalônica, à igreja na Galácia. As igrejas na Galácia. Apocalipse foi escrito a 7 igrejas. Então o conteúdo bíblico foi escrito para a igreja, e você fora da igreja quer usar o conteúdo bíblico para falar mal da igreja. Trevas na mente. É claro que aqui tem defeitos, mas é claro que é aqui que está a graça de Deus. Evangelho não angelicaliza ninguém. Você olharia para a igreja e dissesse: eu prefiro anjo. Quando eu virar crente, eu vou virar anjo. Quanto mais crente você se torna, você vê que se não fosse a graça, tu estava pertinho de ser um Satanás, um opositor das coisas do reino, um anticristo. João escreveu: há muitos anticristos no meio de vós. A palavra é pregada em prol do reino de Cristo e você se opõe. É um anticristo. Olha para Jesus. Jesus está no Getsemane. Pedro pega a espada e diz: eu dou um jeito. Vem para cima. Pedrão era macho. Vem para cima que eu defendo Jesus. Aí mete a espada, fere a orelha do camarada. Jesus pega a orelha, devolve e diz: eu poderia dar a ordem, e 12 legiões de anjos desceriam aqui. Quantas legiões? 12. Ele abriu mão de 12 legiões para ficar com 12 homens. É porque ele acredita no ser humano. É porque ele acredita na igreja com as falhas que ela tem. Jesus poderia voltar pessoalmente e dizer: calma, ceguinho, eu ouvi seu clamor, eu estou aqui. Não! Ele usou a multidão e disse: volta lá, traz ele aqui. Aí a multidão traz o camarada até Jesus. E quando a multidão traz o camarada até Jesus, Jesus diz: vê, você está curado. Aí diz a Bíblia no 43, me ajuda, faz assim com o dedinho. Fala: o povo viu isso.
Jesus abriu os olhos do cego e abriu os olhos da multidão. Como Deus é lindo, Ele abre os olhos daqueles que não conseguiam enxergar aquele homem curado. Por quê? Porque enquanto andam com Jesus, eles só veem Jesus como um pregador. Mas agora, quando Jesus opera o milagre, eles estão vendo Jesus como aquele que pode dar vista aos cegos. Eles tiveram uma nova visão de Cristo. E quando eles tiveram uma nova visão de Cristo, o que é que eles fizeram? Glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. Por quê? Porque quando os olhos se abrem, a boca também se abre, irmão. Eles enxergaram o que não conseguiam enxergar. O cego vendo. Glorificaram a Jesus, porque o cego primeiro o glorificou ao receber a cura. Aí você diz, pastor, o mendigo lá foi curado, porque se humilhou, coisa que os discípulos não fizeram. Não perguntaram. O mestre estava ali. A palavra encarnada estava diante deles. E não perguntaram. Eles não pediram misericórdia, porque Jesus não é obrigado a explicar nada a ninguém. Mas eles poderiam dizer, por misericórdia, explique-nos. Eles poderiam insistir se Jesus dissesse, agora não. Mas tudo que o cego dos olhos físicos fez, era o que os discípulos deveriam fazer, terem feito. A multidão teve os olhos abertos através da ação de Cristo. Porque o que abre os olhos das pessoas, irmãos, não é o que eu falo, é o que eu faço. Porque enquanto Jesus prega, eles não enxergam a possibilidade do cego ver. Mas quando Jesus trabalha, eles enxergam o cego vendo e glorificam a Cristo. Que tenhamos discursos no mesmo nível das obras, para que possamos abrir os olhos das pessoas. Tomé disse, eu creio se eu vir. Aí você diz, Tomé, incrédulo, cadê os crentes incrédulos, igual Tomé? Pois é, dá uma raiva mesmo. Só que Jesus foi na primeira reunião dos discípulos, Tomé não estava. Jesus foi na segunda e disse a Tomé, toca. Toca. Porque Jesus reconhece que obras, ações, abrem os olhos das pessoas. Então a minha família vai ser impactada, vai abrir os olhos para o meu valor ministerial pelas minhas obras. Sua esposa passará a confiar em você, abrirá os olhos e verá o homem que você pensa e diz que é, e eu acredito que você é esse cara top. Mas ela só vai enxergar quando você agir. Seu marido vai enxergar quando você agir. E os discípulos, ainda bem que Jesus é amor. Qual foi a mensagem que eles não entenderam? Fala após mim. Morte e ressurreição. Essa foi a mensagem que eles não entenderam. Mas enquanto Jesus está morrendo, Mateus registra. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Opa, os olhos espirituais de Mateus já começaram a se abrir com a cruz. João escreve, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito nos Salmos. Os olhos dos discípulos começaram a se abrir com a morte de Cristo e a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, 2 deles estão no caminho de Emaús, Lucas 24. Aí eles estão reclamando, ele morreu, a gente até acreditava, a gente tinha até fé, e agora a gente não acredita mais. Aí aparece um viajante no meio. Do que vocês estão falando? Tu não tá sabendo não? Tu é o único que tá vindo de Jerusalém e não sabe do que tá acontecendo. Aí Jesus, não tô sabendo não.
O que foi que aconteceu? Aí eles: o profeta poderoso em obras e palavras morreu. Ó, agora, irmãs. Olha para isso, irmãs. Algumas mulheres aí falaram que viram ele, mas a gente não crê muito, não. Quando eles falaram que as mulheres falaram e eles não creram, Jesus deu de quina. Honécios e tardios de coração para crer. Nécio é palavra chique para insensato. Insensato é palavra chique para tolo. Tolo é palavra chique para idiota. Warren Wiersbe disse isso sobre o tolo. E na Bahia é burro. Lerdos de coração para entender o que as escrituras dizem. Não sabieis que convinha que o Filho do Homem padecesse, sofresse, morresse, para depois entrar na glória? A mesma pregação de Lucas 18. Padecer, sofrer e ressuscitar. Só que aqui ele já fala de glória. Padecesse, sofresse, morresse, para depois entrar na sua glória. Aí chegaram na porta. Tá tarde. Quer entrar? Jesus com raiva: não! Entra, tá tarde. Tá bom. Aí Jesus entra. Vamos dar graças pelo pão. Vamos. Por favor, visitante convidado, dê graças. Aí ele pega o pão. Quando ele pega o pão, um já começa a olhar para o outro. Ele levanta. Quando ele levantou o pão e partiu, só um levanta o pão como ele. Só um parte o pão como ele. Um olhou para o outro e disse: seu coração ardia? Enquanto ele abria as escrituras, enquanto falava com a gente no caminho. Aí diz a Bíblia: os olhos de ambos se abriram. Sabe por quê, irmão? Seus olhos espirituais só serão abertos com a mensagem da cruz, ressurreição e exposição da palavra de Deus. Qualquer um de nós, se não meditarmos, não teremos lâmpada para os pés e nem luz para o caminho. Essa é a palavra que te garante luz para todas as áreas da sua vida. Fica em pé dando glória a Deus, tomando posse dessa palavra. Espírito de Deus, ajuda-nos a nos humilharmos para termos a luz, a te pedir misericórdia e a não desprezar a sua igreja, porque é a sua igreja que, apesar das falhas, nos conduz à sua presença. Tem gente aqui pedindo sabedoria na palavra. Tem gente aqui que quer crescer na palavra. Tira de nós, Jesus, todo impedimento, todo desânimo da alma, da mente, do coração. Que a sua palavra seja prioridade na vida do seu povo. Que eles cumpram, Senhor, a sua palavra. A medite de dia e de noite, para que vá bem tanto eles e os filhos deles. Em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos espirituais do seu povo, para que possam enxergar o que o Senhor tem para mostrar. E tudo que o Senhor tem para mostrar vem através da palavra. Como Davi orou no Salmo 119, eu oro juntamente com o seu povo. Repete após mim, irmão, diga: abre, Senhor. Tira a venda dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor.